Última pergunta. Vamos lá. O yoga entende que o corpo físico não é o único corpo que existe. Existem outros corpos. Né? Corpos mais sutis, corpos energéticos, corpo de prana, corpo da mente. Isso chama o nome em sânscrito são koshas. Anamaya kosha, pranamaya kosha, enfim, são 5. E um desses, no corpo prânico, que é o pranamaya kosha, existe a manifestação de existem concentrações energéticas em determinadas partes do seu corpo. O nome disso é chakra. São concentrações energéticas. São, assim, sendo mais específico, são concentrações de nadis. Nadis são como se fossem, são as suas, como se fossem veias que levassem essa energia prânica. Igual você tem veia que leva sangue, você tem veias que levam a energia prânica, que se chama nadi. Nadi, a palavra, a tradução literal é rio, se não me engano é rio. Isso tem a ver com o seu mapeamento, vou jogar esse nome, mapeamento com relação a quando você está... por exemplo, a gente vê muito isso na arte da acupuntura, que você tem pontos realmente que lidam com situações ou partes do seu corpo. Sim, total. Então isso seria qual é o nome do nadi. Nadi. É onde leva nadi é onde leva a energia. Então você tem pontos que são nadi que levam de um ponto a outro. Cara, eu não posso falar muito de acupuntura porque eu conheço pouco infelizmente, que é uma coisa riquíssima, maravilhosa. Porque você falou desses dutos dos nadis, eu imaginei que... Eu tenho até um projeto de estudar mais medicina chinesa. Tá. Mas eu, se eu não me engano, sim, eles tratam isso também. Assim, certamente é alguma forma de comunicação energética entre os pontos, certamente sim. Eu não sei exatamente se é exatamente o nadi ou não. Mas é isso. Então, o que acontece? Igual você tem as principais veias, as artérias grandes e tal. Você tem 3 nadis principais que são na sua coluna vertebral. Tem, né, a nadi central, aí você tem uma de um lado, você tem uma do outro. Um lado mais feminino, outro lado masculino. E a do meio. Nessas 3 principais nadis, que são grandes nadis, que levam a energia que leva a energia dos seus pontos, os seus 2 pontos energéticos principais do seu corpo, é o topo da sua cabeça e o períneo. Então, a energia ela flui de baixo para cima, do períneo para a cabeça. A energia flui dali e ali ela vai sendo transportada para os seus órgãos, para o seu corpo e tal. E os lugares onde existe a concentração dessa energia, concentração de nadi, para depois espalhar essa energia, é chamado de chakra. Então, chakras são concentrações de nadis, concentrações de pontos energéticos. E, cara, os chakras estão na sua coluna. Elas não estão... Nossa, a gente imagina que está no corpo, na frente. Vocês estão na coluna. Os seus chakras estão na sua coluna. Então, cara, cuidado com a sua coluna. Sua coluna ela é a sua estrutura... a sua estrutura física e sua estrutura energética. Energética também. Eu tive um problema com isso quando eu estava fazendo academia há muito tempo, fazendo errado, eu acho. Mas não acho que não é só isso, não. O médico me garantiu que não era só isso. E eu tive hernia de disco, cara. Eu tive um problema sério na coluna, tive que operar. Pô, mas eu sofri 2 anos com essa parada. Extrusou e tudo. Então, eu não sei... se eu perco a parte física por alguma lesão, abala o chakra também, você acha? Sim. Assim, em tese, a causa, né, onde nasceu a questão é no seu corpo prânico. Não no seu corpo prânico, não. Os outros corpos, na verdade, passou pelo seu corpo prânico, pelos seus chakras, e foi. Às vezes se uma coisa digamos, você toma uma pancada no corpo, ela afeta o seu corpo prânico também. Afeta os seus chakras e tal. Então isso é uma coisa que está completamente ligada à outra. Mas, assim, o negócio é que o chakra ele se manifesta para frente. Ele se manifesta no corpo todo, né, para levar energia, mas ele se manifesta para frente. A raiz dele é na coluna. Tá? Aí, cara, o que acontece? Isso é um conhecimento do Tantra. Eu falei que o Tantra era focado no corpo. Isso foi um conhecimento trago pelo Tantra. E Kardec, o kardecismo, ele bebe dessa fonte. Né? No século XIX, a gente falando que existia um interesse da Europa pelo Oriente. Pelo Oriente, pela essa cultura. Kardec bebeu dessa fonte também, cara. Entendi. Kardec era
era da intelectualidade ali, né, da França. E eles estavam olhando para o Oriente, né? Existia ali um descontentamento com a modernidade, né? Com tal. Sim. E aí, só para a gente encerrar isso aqui, que é bem importante, o que a postura faz, o asana? Quando você vai praticar yoga lá, você entra numa postura X. Um bom professor, ele sabe te colocar numa postura que vai estimular determinados nadis, determinadas chakras, e depois ele, entendeu? Ou seja, toda a postura do yoga, existe uma questão assim de comprimir determinados chakras para depois que você volta da postura, trazer energia para lá, para a energia fluir. Então tem uma lógica. Tem uma lógica voltada ao chakra, do tipo assim, o movimento junto com essa respiração vai fazer com que o chakra... Seu corpo prânico haja de determinada forma. Então, é isso, assim, é por isso que eu tô falando, tem que ser um bom professor. O professor tem que saber o que ele tá fazendo. Então, porque não é uma coisa do tipo assim, faz aí. Não, jamais. O professor... E o yoga, ele pode te ajudar também com patologias do tipo assim... Cara, muito. Você tem problema, não é nem de postura, porque é estranho falar disso, mas a questão de você, não sei se o nome é esse, energizar o chakra, não sei. A questão de você lidar com o chakra dessa forma, através do yoga, através dessa prática, faz com que você resolva coisas espirituais, mentais, físicas. É a coisa mais comum que tem. Mais comum que tem é você falar relatos de pessoas que começaram a fazer yoga. Aí tinha uma enxaqueca que não existe Melhorou. mais. Não, melhorou, né? Tentou de tudo, a enxaqueca, o yoga resolveu. Postura, dor na coluna, cara, doença, isso é super normal, cara. Que acontece. Super comum. Por conta dessa... Assim, por vários motivos, né? A pessoa tá fazendo exercício físico, a pessoa, em geral, melhora a alimentação, né? Entra numa alimentação melhor. Melhor, mais balanceada, mais natural. E tem essa coisa energética também, cara, que o yoga traz. E respirar. Cara, de novo, respirar direito. Isso aí é a coisa mais importante que existe. Né? A coisa mais importante que existe é subestimado. Por que é a coisa mais importante que existe? Não respira não, pra você ver, você morre. Se você respirar direito, cara, você traz uma qualidade de vida pra você. Energia, né? Energia, qualidade de vida, né? Exatamente. Você respirar direito, você prestar atenção na sua respiração. Às vezes você sabe até como respirar às vezes você tá sentindo ansioso, você sabe a respiração certa pra diminuir a ansiedade. Você tá se sentindo preguiçoso, você tem a respiração certa pra aumentar a energia, sabe? O papel do professor de yoga é porque assim, a gente pensa assim, eu vou praticar yoga. É a pessoa que mora no interior de não sei aonde, que não tem professor de yoga, vamos supor. Como é que ele consegue? Tem online? Tem online pra caramba. É porque eu imagino que o professor, ele tem lá por um motivo. Tipo assim, o professor tem os seus alunos e ele vai orientar os alunos com relação a uma prática, um movimento, uma respiração, etc. É a aula presencial de yoga. Sim. Agora, a pessoa que não tem essa condição, que tá em casa assim, cara, não tem como. Ela pode praticar em casa, ela procura no YouTube. Como é que funciona isso, assim? Cara... Ou não rola? Não, rola demais. Eu mesmo, quando eu estava fazendo mestrado em Chicago, eu não tinha tempo para ir pro estúdio. Sim. Fazia em casa. Eu não era professor na época, não sabia como montar uma prática. Eu fazia no online e a minha ex-mulher na época também, a gente fazia junto, era sensacional. Que legal, cara. Hoje, Quanto tempo por dia? Desculpa. Quanto tempo por dia? A prática. Uma horinha por dia. Se quiser fazer menos também. Se quiser fazer 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Entendi. Cara, o que mais tem é professor bom de yoga. Cara, e com a pandemia, muita gente se adaptou bem, sabe? Muito professor bom se adaptou bem com a prática online. Uma prática assim. online, uma turma, né? Aí tem que procurar pegar uma referência boa, sabe? Entendi. E se as pessoas até quiserem me chamar ali no Instagram, e eu posso passar... Você está atendendo online de alguma forma ou não? Não, eu respondo ali, né? Eu tenho... Mas atender a prática do yoga online, não. Eu trago pílulas de conhecimento filosófico, teórico e tal, mas eu tento não aprofundar muito no Instagram, até porque, cara, eu não sou uma pessoa que me adaptei bem, sabe? A falar pra câmera. Entendi. Infelizmente. Eu dei aula no NB online, cara, e foi difícil pra mim, sabe? Eu também penso isso. Eu tô muito no Instagram, porque eu tô lá. Não tem muita resposta. Eu mexo com TDAH complicado, comecei no YouTube, fui pro Instagram. Mas é um lugar que eu também não gosto muito da dinâmica dele. Cara, isso que a gente tá fazendo aqui, cara, eu acho sensacional. Eu acho melhor. Tem câmera aqui, mas a gente tá conversando, sabe? Eu abrir uma câmera e olhar, assim, imagine que tem milhares de pessoas na sua frente. Cara, eu não consigo, velho. Eu também não consigo. Se você me der uma palestra com milhares de pessoas, aí que tá, eu me sinto mais confortável, juro por Deus. Pecado, mas enfim, juro.
que se eu tiver uma palestra com 1000 pessoas na minha frente, eu fico mais à vontade e sai muito mais da minha boca do que, vou olhar para uma câmera e fingir que... Eu também. Assim, eu acho muito legal, que bom, isso atinge mais pessoas, é mais fácil, tem muita... Eu acho ótimo que várias pessoas se adaptaram, cara. Eu não consegui me adaptar, infelizmente. Entendi. Não é um crime, mas enfim, cada um tem sua facilidade ou dificuldade. Se as pessoas tiverem interesse em conhecer mais movimentar, ficar ligado, cara. A gente vai começar a oferecer de novo algumas práticas de meditação presencial, e palestra e retiros também. Uhum.